Fala galera, nós estamos de volta. Demorei um pouquinho, porque estava muita correria na faculdade. Mas vamos lá. Esse bloco a gente vai falar sobre os blocos parlamentares e sobre a liderança. E as lideranças, né? Que vai do artigo 13 até o artigo 16. No último bloco a gente falou sobre as eleições da mesa. E a gente vai partir de outro ponto. Então bora lá. Bom, a gente vai ter que o artigo 13, né? Que ele vai estar dando a definição, né? Líder é o deputado que fala em nome da bancada de seu partido, ainda que de representação unitária ou de bloco parlamentar. Aí eu deixei aqui a definição do que seria um líder. Um líder, ele seria um deputado que ele teria autoridade para falar, negociar e se manifestar publicamente em nome de um grupo específico. Aí eu botei aqui, ó, vai falar em nome de todos os deputados eleitos daquele partido. Certo? Aí o que seria uma representação unitária? Uma representação unitária é quando somente um deputado é eleito daquele partido. Então, ao mesmo tempo que ele é o único membro daquela bancada, ele também vai ser o líder dela. Certo? E o bloco parlamentar. O que seria o bloco parlamentar? É a união de dois ou mais partidos sob uma mesma liderança. Então, vão ter vários partidos, eles vão se coligarem e vão formar um bloco. E dentro dele lá eles vão fazer a escolha da liderança. E essa liderança vai ser para todos que compõem esse bloco. Certo? Bora pro próximo. Bora aqui pro parágrafo primeiro que fala, né? A escolha do líder será comunicada à mesa, no início de cada legislatura, ou após a criação de bloco parlamentar, em documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação. Bom, aí eu botei aqui, né? Definem seus líderes após os partidos se organizarem e após decidirem criar blocos. Comunicam a mesa diretória. Bom, então eles vão lá se organizar, os partidos, sejam eles de forma unitária, né? Ou os blocos, a junção de vários partidos. Então eles vão se juntarem, vão se organizar entre eles e vão fazer a escolha desse líder. Após eles fazerem a escolha desse líder, para formalizar a escolha dela, então eles vão ter que precisar de um documento oficial, assinado por, aqui eu botei aqui, ó, mais da metade dos deputados que compõem. E para que seria esse documento, né? Para garantir a legitimidade dos líderes. Então, botei aqui, né? E quando isso vai acontecer? Aí eu botei, especialmente na criação dos blocos ou em caso de mudança de liderança da bancada. Então, toda vez que forem criados um bloco e eles escolherem dentre eles os líderes, eles vão ter que precisar desse documento oficial com a assinatura dos deputados. Ou se por alguma razão acontece de alguma mudança de liderança dentro dos blocos ou dentro dos partidos, também vai precisar de um novo documento oficial para poder garantir a legitimidade desse novo líder, certo? Então bora pro próximo. Bom, eu botei aqui, ó, os líderes permanecerão no exercício de suas funções até que uma nova indicação venha a ser feita pelas respectivas representações. Bom, mais para frente eu coloquei, né, que o mandato do líder ele não tem um prazo fixo. Enquanto na última aula a gente falou que o mandato do presidente da mesa diretória, né, tem um prazo de 2 anos durante uma legislatura, né? Aqui não, aqui ele não vai ter um prazo fixo. Então, ele vai se manter lá durante a legislatura. Se por alguma aventura eles não mudarem, né, de líder, eles não se resolverem dentro deles lá, continuarem mantendo aquele líder que foi escolhido lá primeiro, ele não vai ter um prazo. A não ser que eles venham mudar realmente. Ou seja, a não ser que venha ter uma nova indicação. Então, não tem um prazo fixo, não tem ele vai ficar X anos como líder. Não existe isso. Ele vai ficar até acabar a legislatura ou até que venha uma nova indicação, certo? Aqui o terceiro parágrafo. Cada líder poderá indicar vice-líderes na proporção de 1 por 3 deputados ou fração, que constitua sua representação facultada facultada a designação de um como primeiro vice-líder. Bom, aí eu botei, né? Cada legislatura terá uma nova liderança ou em caso de uma nova indicação. Foi o que eu falei, né? Só vai mudar de líder
quando mudar a legislatura. Ou seja, a gente teve lá a eleição de 4 anos, então a gente vai ter que ter um líder. Passou esses 4 anos, esse líder pode se manter, se ele for escolhido novamente. Ou ele vai ser alterado, né? Porque vão surgir novos partidos que vão entrar e vão surgir novos blocos ou não. Então essa liderança ela é volátil, ela pode mudar, certo? De uma legislatura para outra ou de uma mesma legislatura, caso venha acontecer uma nova indicação. Aí eu botei aqui, né, o que a gente tinha falado anteriormente, ó, sem prazo fixo para o mandato do líder. Aí a gente vai falar sobre a ausência do líder, né? Na ausência do líder, quem vai assumir o papel é o vice-líder. Vai ter lá uma ordem, né? Uma ordem escolhida dentro do partido, dentro do bloco, de vice-líderes. Então, o vice-líder vai assumir. Na ausência desse vice-líder, é o deputado mais votado daquele bloco, daquela bancada, mais votado na próxima eleição, certo? Vamos passar para o próximo bloco. Botei aqui, né? 4º parágrafo. Os líderes e vice-líderes não poderão integrar a mesa diretória. Aí eu coloquei aqui, né? Com exceção das bancadas compostas por até 2 parlamentares. Então, numa bancada com até 2 parlamentares, os vice-líderes e os líderes também vão poder integrar a mesa diretória. Aí eu botei aqui o objetivo, né? Garantir a separação entre direção da casa e os representantes e as representações partidárias. Dentro de cada bancada ou dentro de cada partido vão ser escolhidos, né, alguns dos deputados, dos parlamentares, para compor a mesa diretória. No caso de líderes e vice-líderes, quando tem um grande volume de parlamentares dentro dessa bancada, os líderes e os vice-líderes não vão poder compor a bancada, né? A mesa diretória. Mas no caso de uma bancada com 2 parlamentares só tem eles 2. Algum deles já tem que compor a mesa diretória. Isso aí é certo. Porque a mesa diretória tem que ficar bem diversificada. Então, eles vão poder integrar, certo? O objetivo é garantir a separação entre a direção da casa e a representação e os representantes partidários, certo? Vamos para a próxima. Aí tem aqui, ó, que isso aqui é mais uma explicaçãozinha. Parágrafo 5º. A indicação dos vice-líderes será feita à mesa pelo respectivo líder, dentro de 5 dias após assumir a liderança, certo? Parágrafo 6º. Quando a bancada for constituída por um número par de deputados e houver 2 indicações de líder, subscrita por números de assinaturas equivalentes, prevalecerá a que contiver a indicação para líder do deputado mais idoso. Ou seja, dois candidatos dentro de uma bancada, eles ficaram empatados lá na votação interna deles para ver quem vai ser o líder. Então, quem vai ganhar essa disputa aí vai ser aquele que o deputado mais antigo escolher. Então, ele que vai ser o fator que vai desempatar essa indicação, certo? Bora para a próxima. Que é o artigo 14º. O líder, além de outras atribuições, tem as seguintes prerrogativas. Ele dá lá 3 parágrafos, né? Mas eu fiz aqui um resumo para ficar mais interessante e mais entendível, certo? Bora para a primeira, né? Indicar membros para a comissão. Então, é o líder, na mesma proporção de que o líder ele não pode fazer parte da mesa diretória, mas ele pode escolher membros para participar de algumas comissões. Então, eles vão escolher, né? Aí eu botei, escolha do deputado de seu bloco partido que vão integrar as comissões. Então, ele vai indicar, certo? Então, 2, encaminhar para a votação. Então, é o líder que usa a palavra antes da votação, ele que orienta a bancada sobre se vai votar a favor, se vai votar contra, se vai se isentar, enfim. E ele vai ter um tempo de até 5 minutos para poder dar a palavra antes da votação. Esse é um ato discricionário, né? No caso da votação, os deputados que compõem aquela bancada é um ato discricionário. Ele pode ser orientado pelo líder, mas ele não é obrigado a seguir o que o líder fala. É um ato discricionário, ele vai da vontade própria. Então, se ele julgar que tal coisa que está sendo debatido ali é certo e a bancada dele, o líder orientou que era errado, então ele pode votar como se fosse certo. Isso aí é um ato discricionário, vai da própria vontade, próprio mérito, certo?
Bom, é proibido o voto de liderança. O que seria o voto de liderança? É quando o líder ele vota em nome de toda a bancada. Então, não pode, o líder não pode votar em nome, o voto dele não pode contar como se fosse o voto de todos aqueles que integram a bancada. Ele pode votar por ele mesmo, ele pode, como eu falei, ele pode orientar os seus companheiros, os parlamentares que compõem aquele bloco, mas ele não pode votar em nome de todos eles. Aqui, 3. Fazer requerimento processual. Então, o líder ele vai ter prioridade, né, para fazer pedidos como os pedidos de urgência, adiamento de votação e os pedidos de destaque, certo? Bora para a próxima. Controlar o tempo de fala. Então, o líder ele vai ter ali vai ser dado um tempo para ele, né? Então, ele vai poder distribuir entre os parlamentares do grupo dele quanto tempo cada um vai poder falar naquele plenário, certo? Aqui, ó. Quinto, falar pela bancada. Então, como já tinha falado anteriormente, o líder é aquele que ele é o porta-voz, ele é o porta-voz da bancada. Então, ele que vai definir, aí ele vai definir, né? Porque como eu falei, o líder ele também não tem o voto de liderança, então entra muito aqui. Ele vai definir, né? Mas ele vai divulgar a posição oficial daquele bloco. O que eu falei aqui? Um momento específico para relatar a posição oficial do bloco ou partido. Então, o bloco vai decidir a posição sobre algum tema e quem vai relatar isso, quem vai ser o porta-voz disso, vai ser o líder. Aqui, ó, fala em nome do grupo. Ó, ele fala em nome do grupo, ele não fala pelo grupo. Tem essa diferença, né? Então, bora lá. Artigo 5º. As representações de 2 ou mais partidos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir bloco parlamentar sobre liderança comum. Então, é aquilo que eu falei. Vai ser um bloco, vão ter vários partidos, eles vão decidirem se juntar, e quando eles se juntar, eles vão estar sobre uma mesma liderança. Então, aqueles líderes que eram antes das bancadas unitárias, dos partidos unitários, então cada partido tinha sua liderança. Quando eles se juntarem em um bloco só, eles vão estar sobre uma mesma liderança, uma liderança comum. E o que vai se tornar os líderes anteriores? Eles vão se tornar vice-líderes desse bloco. É como a gente pensa em um país, né? A gente tem os estados e cada estado tem o seu próprio governador. E a gente tem o presidente, que é que comanda o conjunto de todos esses estados. Então, o que a gente pode falar assim, né? Que o governador, ele é quem auxilia em muitas coisas o presidente, né? O presidente, ele vai lá e determina uma coisa, e o governador, a gente poderia dizer que ele fica responsável por garantir que aquilo que o presidente falou seja implementado em seu território. Então, é mais ou menos isso que a gente poderia falar. Que então a gente vai ter vários partidos que decidiram se juntar em um bloco, eles vão estar sobre uma mesma liderança, e os líderes anteriores, que eram antes, eles vão auxiliar esse novo líder. Eles vão virar os vice-líderes. Eu anotei isso mais para frente, para ficar mais coeso a ideia. Aqui, ó. Artigo 1º não. Parágrafo 1º. O bloco parlamentar terá no que couber o tratamento dispensado por este regimento às organizações partidárias com representação na casa. Então, o que significa isso, né? Significa que eles vão ser tratados como se fosse um único partido, que foi o que eu falei. Embora sejam várias coligações de vários partidos diferentes, quando eles se tornam um bloco, eles vão ser tratados, eles vão ter as mesmas prerrogativas de que se fossem um único partido. Então, eu botei aqui, ó, né? Permite que os blocos usufruam das mesmas prerrogativas de direito e vantagens que as bancadas dos partidos individuais. Ou seja, são vários partidos juntos, formando um bloco parlamentar, mas eles vão ter a mesma prerrogativa de como se fosse um único partido só. Então, eles vão ter os direitos e as vantagens. De como se fosse... Eles vão ter os seus... vão ter os seus poderes aumentados, né? Então, bora lá, para a próxima. Parágrafo 2º.
As lideranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais. Ou seja, eu botei, né? Ganham força e usufruem de prerrogativas maiores, baseadas no número total de seus membros. Antes, os partidos individuais eles tinham X números de parlamentar. Agora, como vai ser vários partidos formando um bloco, então eles vão ter um maior número de membros. Então as prerrogativas deles vão ser maiores, as forças vão ser maiores, certo? Aí eu botei aqui alguns tópicos. Passam a ser tratados como uma única organização. A gente já falou isso, que é o princípio da unicidade da representação. Então, vários blocos juntos vão representar uma só organização, certo? 2. Liderança comum que passa a ser porta-voz de um novo agrupamento. A gente já falou isso anteriormente. A gente já falou que o líder ele vai ser o porta-voz, ele vai ser quem fala em nome daquele grupo, daquele bloco, certo? Aí eu botei aqui, ó, unificação da liderança. Botei alguns OBS. O bloco assume todas as prerrogativas que antes cabiam aos líderes individuais. Partido, ou seja, ou os partidos que compõem, certo? Então, a gente já havia falado isso, a gente repetiu várias vezes. Então, o bloco ele vai ter as prerrogativas como se fosse um bloco só, né? Um único partido compondo aquilo. Então, o bloco vai ser, na verdade, um grande partido, certo? Aí eu já também falei sobre isso, né? Os ex-líderes serão indicados a vice-líderes do bloco, auxiliando o líder. Foi o que eu falei, aquele caso do presidente e os governadores. É os governadores que auxiliam o presidente a governar o país sobre determinada região, certo? É só lembrar sobre isso. De presidente e governador. Fica uma coisa assim bem legal. Parágrafo 3º. Não será admitida a formação do bloco parlamentar composto de menos de 3 deputados. Ou seja, o mínimo para se ter um bloco é 3 parlamentares. O mínimo. Então, você pode ter o bloco com vários partidos, com vários deputados parlamentares, mas você também pode ter um bloco com apenas 3 deputados. Esse é o mínimo. Se um deles resolver sair, extingue automaticamente o bloco. Então, o mínimo que se pode ter dentro de um bloco é 3 deputados. Na ausência de um deles, extingue-se o bloco. Isso vai ser tratado no parágrafo 4º também. Aí, ó. Se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quórum fixado no parágrafo anterior, extingue-se o bloco parlamentar. Então, foi aquilo que a gente falou. O mínimo é 3 parlamentares. Um deles saiu, o bloco morreu. Vamos para a próxima. Parágrafo 5º. O bloco parlamentar tem existência circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e as alterações posteriores serem apresentadas à mesa para registro e publicação. Ou seja, eu falei com vocês, né, que cada legislatura ela é única, o bloco ele não pode ser passado de uma legislatura para outra. A cada nova legislatura, o bloco vai acontecer novos blocos, ou não. Depende do que os deputados parlamentares decidirem entre si. Eu coloquei, né? O bloco não pode passar de uma legislatura para outra. Cada legislatura é única. Em caso de mudança de liderança, serão apresentadas à mesa para registro e publicação, se houver alteração ou criação de novo bloco, ok? Vamos para a próxima. Parágrafo 6º. Dissolvido o bloco parlamentar ou modificado o quantitativo da representação que o integrar em virtude da desvinculação do partido, será revista a composição das comissões mediante provocação do partido ou bloco parlamentar, para fim de redistribuição de lugares e cargos consoante o princípio da proporcionalidade partidária. O que eu falei sobre isso, né? A gente tinha comentado que o líder ele tem poder para poder indicar, né, as comissões. Então, se um bloco saiu, se um dos partidos saiu daquela coligação, daquele bloco, então vai ter que ser feito uma nova indicação, uma nova votação, para poder aquele novo partido, aquele partido que saiu daquele bloco, ter também a sua própria representação nas comissões. Aí eu botei aqui, ó, para fim de redistribuir os lugares e cargos. É o princípio da proporcionalidade, certo? Vamos para a próxima. Parágrafo 7º. A agremiação integrante do bloco parlamentar não poderá fazer parte de outro continuamente. Ou seja,
A gente tem vários partidos, a gente já sabe que se vários partidos se juntarem, eles formam um bloco, e a gente acabou de falar sobre em caso de um deles sair. Então a gente pega um partido, a gente tem lá o PT, o PSDB, o Novo, o PL, então eles todos formam um grupo, né? A gente sabe que é bem difícil, porque cada um tem uma linha ideológica, mas vamos supor que esses 4 partidos formaram um bloco. Se um deles, vamos supor que um novo saia desse bloco, ele não pode integrar um outro novo bloco, ele não pode. Ele vai ter que esperar uma nova legislatura para poder se integrar a um novo bloco. Ele não pode sair, um partido não pode sair simplesmente de um bloco e entrar para o outro. Tem que ser um bloco por vez, certo? Então bora para a próxima. Artigo 6º. O governador do estado poderá indicar deputados para exercerem a liderança do governo, composta de líder e 2 vice-líderes, com a prerrogativa constante nos incisos 1º e 2º do artigo 4º. Então, bora lá. O deputado que for indicado pelo governo, ele vai falar em nome do governo. Então, ele vai dizer qual é a posição que o governo vai adotar. Então, ele vai estar lá dentro e vai falar, o governo, a posição dele sobre tal tema é isso. O governo gostaria que fosse aprovado tal coisa. Então, ele vai falar em nome do governo, certo? A outra aqui, a liderança do governo. Ele não tem os mesmos poderes dos líderes das bancadas ou dos blocos. Ele não tem. Ele tem menos poderes do que os outros líderes. Eu botei aqui também, né? O líder do governo não poderá indicar membros para compor as comissões, certo? Bora para a próxima. Tá acabando. Acho que acabou. Gente, acabou. Era só isso. Artigo 13 ao artigo 16. Espero que fiquem bem claros. Eu vou tentar trazer uma próxima questões pra gente resolver. Algumas questões. Tem muita gente me perguntando sobre a lista do regimento interno. Tá sendo feita, gente. Tá sendo feita. É um grupo de professores aposentados já. E eles estão auxiliando bastante alguns servidores para poder a gente montar uma lista, um trabalho bem feito para vocês. Então, porque esse regimento é muito grande, vocês sabem, é muito difícil de encontrar. Então a gente tá trabalhando, tá estudando bastante para poder entregar alguma coisa bacana. A gente sabe como é difícil encontrar trabalhos bem feitos na internet e completos, né? Mas tem aqui do Código de Ética. Se vocês quiserem, vou deixar meu contato na descrição. R$8, um PDF mais um simulado. E também tem deixa eu ver aqui. Mas tem de bastante coisinha já. Na verdade tem 2 só. 2 PDFs sobre 2 assuntos, porque o restante é bem difícil de encontrar. A gente também tem do Estatuto dos Funcionários. Lei 220 de 1975. Então a gente tem esses 2 tópicos. Por enquanto, o restante está sendo feito, está sendo trabalhado, deixando bem bonitinho para vocês. Então a gente tem do decreto 220 e também temos do Código de Ética. Por enquanto, tá? Qualquer coisa manda o WhatsApp, deixa seu comentário, compartilha, comenta, curte. E é isso, gente. Rumo à aprovação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vou trazer mais um tópico, porque esse regimento ainda não acabou, certo?